Saudades de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo. Fala galera! Hoje nós vamos fazer uma carne aqui e vamos ver por que devemos comer uma carne ao ponto. Eu vou fazer uma carne, a mesma carne, e vou fazer ela em pontos diferentes. Uma ao ponto para mal, outra bem passada. E a gente vai ver a diferença e o resultado e por que a gente tanto fala que carne se come ao ponto para mal. Então, vamos junto, hein? Hoje, galera, a gente vai usar uma dinâmica um pouco diferente aqui no nosso vídeo. Geralmente a gente fala bastante sobre aquilo que a gente vai apresentar no vídeo e depois a gente coloca a menina para chorar na brasa, depois apresenta o resultado para vocês. Hoje, como a gente vai falar de pontos da carne, o que a gente vai falar? O que vai fazer? Nós vamos pegar, primeiro vamos colocar as meninas, vamos assar as meninas na brasa ali primeiro. Na sequência, a gente vai vir cá e quando a gente assa, a gente já vai comentando sobre as diferenças de uma carne bem passada com a menos passada, as vantagens de se comer uma carne bem, mais mal passada. Vamos falar as diferenças de características, o que você ganha e o que você perde com a carne menos passada. Na verdade, você não perde nada, né? Você só ganha. Mas enquanto a nossa churrasqueira vai acendendo ali, o que eu gosto de fazer sempre? Afiar minha faca. Minha faca já está afiada aqui já, só para apresentar para vocês mesmo, né? Eu vou mostrar para vocês como que afio uma faca. Tem um vídeo mais completo que fala sobre isso no nosso canal aqui. Quem quiser, eu vou deixar nos cards aqui em cima. Card eu vou deixar, né? Eu vou deixar nos cards aqui em cima para quem quiser assistir o vídeo. Assistir também vale a pena. Lá a gente fala detalhadamente sobre afiar facas e aqui eu vou só passar uma leve noção rápida para vocês aqui. Então, o que eu tenho aqui, olha? É um processo simples e que faz toda a diferença. Eu brinco eu falo que carne afiada amacia faca. Amacia carne, desculpa. E carne afiada amacia carne. Por que eu falo isso? Porque, gente, se eu estou aqui gravando um vídeo, minha faca está ruim, eu com dificuldade de cortar a carne, que eu imagino que vocês vão comer essa carne. Vocês já vão comer essa carne com a impressão de que a carne está dura, que a carne não está boa, que ela não está legal. Se você chega que a carne está cortando igual uma manteiga, você já tem aquela impressão assim, nossa, esse está bonito, está gostoso, essa carne está macia, hein? Então, eu sempre brinco que carne afiada é difícil, hein? Faca afiada amacia a carne. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma pedra dessas simplesinhas que você compra aí em qualquer depósito de material de construção, mercados centrais, supermercado, custa aí na faixa de 20 e poucos reais. E elas têm o seguinte, duas gramaturas diferentes. Não sei se vocês vão conseguir ver pela câmera aqui, olha. Ela tem um lado que é mais grosso, mais áspero, que é esse aqui, e um outro lado que é mais fino, que é o lado de cá. Quando sua faca está muito ruim, quando você não tem o hábito de afiar a sua faca, você vai precisar de começar a trabalhar ela do lado mais grosso, mais áspero, e depois do lado mais fino. Como a minha faca já está afiada, a gente só está mostrando para vocês aqui como que faz, eu vou usar só o lado mais fino, ok? A primeira coisa, sempre quando você vai afiar uma faca, a pedra tem que estar molhada, úmida. Porque quando você vai passando ela aqui, ela vai soltando resíduos, né? E esses resíduos entopem os próprios poros da pedra e diminuem a eficiência dela. Então sempre molha ela, que você vai ter uma pedra mais eficiente e mais duradoura. Aí existem várias formas que você pode fazer. Você pode colocar numa bancada, você pode passar a faca na pedra, a pedra na faca. O grande segredo é o quê? É o grau onde você vai deixar a faca. Aqui, olha, nós temos a faca está a 90 graus com a pedra. Ok? Quando a gente faz assim, ó, eu estou usando mais ou menos um terço desse aqui, ó. Aqui é 90, um terço, vai dar mais ou menos 30. Vamos colocar de 20 a 30 graus, que é o ideal você colocar. Se passar um tiquinho, não tem grandes problemas. E aí você vai passar sempre a lâmina toda da faca na pedra. O importante é sempre usar
Passar toda a lâmina da faca. Vocês observem que desde a pontinha dela até o final dela eu estou passando. A vantagem de vocês, essa faca minha, é uma faca mais grossa, uma faca mais firme, então eu consigo passar assim. Quando é uma faca dessas mais finas, mais mole, é ideal você colocar na bancada, você coloca um pano em cima da bancada, e aí vocês fazem esse movimento, vocês podem segurar a ponta da faca, dando mais estabilidade para ela. A minha faca que não precisa. A mesma coisa do outro lado. E uma coisa que a gente vê muito é o quê? A pessoa vai fazer um churrasco, na hora que ele vai cortar a primeira carne ali, ele vai lá e pega uma faca e passa 2 vezes do lado, 2 vezes do outro. Isso aí, gente, se a faca já estiver muito afiada já, só para você dar só um ajustezinho fino ali. Porque o ideal de você fazer esse movimento é o quê? Aí você vai gastar, se a faca estiver ruim, 10 minutos, 15 minutos. Se ela estiver boa, você vai demorar aí uns 2, 3 minutos para fazer isso, ok? Então, no mínimo, né? Então, cuidado, carinho com a faca, isso que é o principal objeto de trabalho da gente, para fazer churrasco. E tudo faz a diferença na hora que você está apresentando para o seu convidado, para o seu amigo, para o seu familiar. Inclusive, a faca está afiada, demonstra que você sabe o que está fazendo. Você já foi no churrasco e o cara fica ali serrando a carne o tempo todo, dá a impressão que o cara não sabe o que está fazendo. Às vezes ele não sabe, mas às vezes também, muitas vezes também ele tem uma faca afiada, né? Então é importante, inclusive, uma coisa que eu sempre faço é o quê? Todo lugar que eu vou, eu levo uma faca. Porque como a gente trabalha com churrasco, muitas vezes a gente chega num lugar e fala, não quero comer o seu churrasco. Às vezes você chega na casa de alguém e a pessoa não tem uma faca legal. Então assim, sempre, nem sempre eu tiro, mas onde eu vou, eu gosto de levar minha faca, porque se precisar ela tá lá, né, pra me salvar. Galera, vamos botar essas meninas para chorar na brasa. O nosso braseiro já tá legal ali já, está incandescente. Nós vamos colocar ela para chorar na brasa, mas vamos só observar uma coisa. Eu vacilei na hora de comprar essa carne aqui, e eu queria comprar essa carne inteira. O rapaz picou, depois que ele tinha picado eu trouxe ela. Inclusive está fora dos padrões que eu costumo cortar. Eu geralmente corto ela mais grossa. Vocês podem observar aqui, olha. Aqui está 1,5 dedo de altura. E aqui, olha, está pouquinho mais de 1 dedo, menos de meio. Então, isso aqui a gente tem que observar, porque vai ser importante daqui a pouco, quando a gente for tirar essas carnes da churrasqueira. É importante vocês observarem. Quando eu faço a carne com 2 dedos, mais ou menos, que é geralmente a forma que eu corto, que eu costumo cortar com mais frequência, né? O que eu faço? Eu asso ela, eu grelho ela embaixo primeiro, depois eu subo para o segundo andar da churrasqueira para chegar no ponto. Como elas estão mais finas, muito provavelmente eu não vou precisar disso. Eu vou fazer elas só no primeiro andar da churrasqueira, que já vai dar ponto nelas, ok? Então vamos colocar essas meninas para chorar na brasa. Isso aqui vai ser jogo bem rápido. Vou deixar aqui aproximadamente 2, 3 minutos de cada lado. E a gente, para chegar ao ponto para mal. E depois eu vou cortá-las ao meio, para a gente fazer uma experiência assim bem real, bem legal. Vou cortá-las no meio e vou deixar elas passarem do ponto a segunda metade delas. Dos 2 bifes eu vou partir eles ao meio. As carnes já chegaram no nosso primeiro ponto. Então o que eu vou fazer, igual a gente combinou, vou tirar a carne, olha, tá bonita, tá legal. Nem vou deixar descansar, viu? Vou quebrar o padrão aqui pela experiência. Vou cortar ao meio, naquele pontinho que a gente gosta. E vou voltar ela lá um pedaço para deixar ela passar. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Também vocês podem observar o pontinho e a suculência. E vou voltar com ela para aqui. Vou deixar as outras agora passar do ponto, intencionalmente, para depois a gente comparar. O mesmo bife, a mesma carne, ela num ponto legal e ela num ponto passado para a gente ver a diferença. Ok, outra carne também já chegou no ponto que a gente queria, então vamos tirar elas. Vou deixar ela descansar para a gente fazer uma comparação justa, né? Uma comparação legal. E vamos observar o resultado. Vou deixar ali 1 minutinho para as carnes novas descansarem, depois a gente vai ver o resultado e a diferença entre elas. Galera, pronto.
As carnes já descansaram, todas elas estão descansadas, devidamente descansadas. Então a gente vai começar a fazer as primeiras observações. A primeira, olha, essa aqui e essa aqui são as carnes que estão mais passadas. Esta e essa estão ao ponto. Eu vou cortar elas aqui internamente para vocês verem melhor, porque essas aqui, ó, aqui, ó, vocês vendo que aparentemente ela está ao ponto, mas isso era só porque eu cortei no meio ali e agora tem que cortar a ponta dela para vocês verem realmente o ponto que ela está. Tá vendo? Aí, a primeira observação importante, olha gente, olha que interessante, como que a carne diminuiu, eu deixei ela passar do ponto. Não sei se vocês observaram ali no vídeo, eu deixei elas num tamanho bem próximo, eu fiquei no meio das duas carnes. Por que que isso acontece? A carne, ela na composição dela tem muita água, então quando você vai deixando ela no fogo, ela vai perdendo a água dela, vai perdendo os sucos dela. Por isso que quanto mais você deixa a carne no fogo, ela perde tamanho e perde peso. Então, uma outra vantagem de se comer uma carne num ponto mais legal é que você aproveita melhor a carne, você perde muito da carne. Agora, olha uma outra observação, olha a firmeza dessa carne aqui. Isso aqui é uma picanha, então é uma carne que vai estar macia, mesmo estando fora do ponto. Agora, olha a macieza dessa de cá, olha. É incomparável. A gente consegue perceber notoriamente no toque, olha, que essa carne está muito mais macia do que a de cá. Inclusive, a forma da gente quando está fazendo a carne, existem duas formas da gente descobrir o ponto da carne. Uma das formas é com o termômetro, medindo a temperatura interna dela, mas para a maioria das pessoas que não tem esse recurso, o recurso é o toque. E pela maciez da carne, você sabe se ela está em qual ponto que ela está, né? Falando nessa parte do ponto da carne, eu vou até mostrar para vocês como que a gente sabe qual que é o ponto da carne que a gente está comendo. Para a gente testar o ponto da carne, como que a gente vai saber quando a gente está fazendo a carne, para quem não tem o termômetro, em que ponto que essa carne está? A gente vai usar sempre esse músculozinho da mão aqui, ó, tocando nele e tocando na carne. Assim você vai ter uma referência de qual ponto que a carne está. Se com sua mão aberta você tocar nesse músculo aqui, olha, ela tiver com a mesma consistência, ela está mal passada. Se você juntar esses dois dedos e tocar aqui, olha, ela vai estar ao ponto para mal. Com o dedo no meio, ela vai estar ao ponto para bem e bem passada. E olha que interessante. Se você pegar no último dedo aqui, você vai ver que esse músculo aqui ele vai estar rígido. E quando você está com a mão aberta, ele está mais macio. Então, a carne, quando você come ela menos passada, ela está automaticamente mais macia. É um outro motivo. Olha, a gente já deu dois grandes motivos. Uma, a maciez da carne, e que a gente perde muita carne quando a gente deixa a carne passar, que ela diminui de tamanho porque ela perde a água. O que eu vou fazer? Eu vou cortar e vou demonstrar a vocês mais um motivo que a gente deve comer a carne ao ponto para mal, né? Essa aqui eu vou picar primeiro. Essa aqui está bem passada. E observe como é que a faca afiada amacia a carne, hein? Mesmo aquela ali não tão macia porque ela passou do ponto, com a faca afiada a gente corta ela com bastante facilidade. Isso. Agora vamos olhar em relação à suculência da carne, hein? Vou colocar um salzinho aqui nela. Olha como que essa carne aqui, olha, que é a que está mais passada. Não sei se está dando claramente, como que ela está mais seca, olha. Você não tem aquela suculência toda nela, olha. Agora, quando você pega uma carne que está no ponto certinho, olha a suculência da carne, você percebe claramente. Aqui, olha, vocês conseguem perceber no meu dedo, a umidade que está no meu dedo, a umidade que está na carne. Mesmo a carne tendo esfriado totalmente, porque a gente está gravando aqui, ó, você consegue perceber, olha, a diferença entre as carnes. Então, tudo que a gente busca numa carne
Quando a gente deixa passar, a gente perde muito disso. Isso. Agora vamos para o teste mais importante de todos, que é o teste na boca. Porque não adianta a carne ficar suculenta, não adianta ela ficar macia, sendo que na boca ela fica pior, né? É até um teste desnecessário, mas eu vou passar minha experiência para vocês aqui. Primeiro vou provar essa aqui, vou provar só um pedaço dessa. A falta de suculência e a maciez da carne você percebe claramente ao mastigar. Então, eu aconselho para quem gosta de carne bem passada, que faça uma experiência. Come uma, come a outra, observe esses pontos que eu estou falando. A suculência, a maciez da carne, como que é mais saborosa. O sabor da carne está no suco, né? Então você perde esse suco todo, que ele evapora quando você vai deixar a carne passar. Vou experimentar isso aqui agora. É uma experiência completamente diferente. Você tem que fazer igual eu estou fazendo aqui. Para quem tem dúvida, faça as duas, coloca na tábua, come uma e come a outra. Se você tirar o seu visual, porque tem gente que acha que isso é sangue, e não é sangue, né? É até importante a gente falar isso aqui. O que é esse vermelho da carne, gente? O vermelho da carne não é sangue. Muita gente fica, quem não ouviu aquela expressão, né? Ela está sangrando. Não, não está sangrando. A carne, na sua maior parte, é composta por água. Isso que escorre quando a gente está com suculência da carne é água, não é sangue. Isso é certeiro. Não tem sangue na carne, tem água na carne. E por que o tom avermelhado? O tom avermelhado é que a proteína da carne ela dá o tom avermelhado para a carne e automaticamente para o líquido da carne. Então, quando o líquido escorre, ele escorre meio rosado, meio avermelhado, dependendo do ponto que a carne está, né? Mas isso não é de forma alguma sangue. Todo o sangue da carne certamente foi escorrido no frigorífico. Então, vocês podem comer tranquilos, isso não é sangue. Agora, antes de finalizar, eu quero só contar uma historinha para vocês, que assim, isso eu acho que muita gente vai se identificar, né? Na casa dos avós, antigamente, era muito comum nos domingos a gente comer frango, né? E muitos eram fritos, na gordura mesmo, mas para mim, pelo menos, eu lembro de comer frango assado no forno também. E como que era o processo que eles faziam o frango geralmente? Justamente com essa neura do bem passado, né? A carne pode trazer alguma doença, alguma bactéria, coisas que naquela época realmente eram reais, porque os animais não tinham o tratamento ideal, não passavam por fiscalização do Ministério da Agricultura. Então hoje existem uma série de normas, gente, que a carne que a gente come, ela tem uma qualidade garantida, né? Então, assim, na maior parte das vezes, né? Não podemos generalizar. Mas como regra, a gente come carne com qualidade, que tem fiscalização, e elas não trazem essas doenças pra gente. Então eles tinham que fazer o quê? Pegar o forno, colocar ele no máximo e deixar a carne esturricar lá dentro, para garantir que não traria nenhuma doença, que não faria nenhum mal pra gente. Hoje em dia, igual eu acabei de falar, isso não acontece. Então, a gente, pra gente fazer um franguinho, a gente quer um franguinho também suculento. E olha, não sei se vocês vão se recordar aí, a diferença daquele frango esturricado, um frangozinho suculento, qual a diferença que isso faz. E isso serve para todas as carnes. A gente vai comer um peixe, o peixe tem que estar suculento, um frango, um pato, bovina, suína, todas as carnes têm que ter suculência. Falei todas, mas tem as exceções, né, de uma carne seca, alguma coisa assim muito específica, que é uma forma de preparo específica, mas de forma geral a gente come carne suculenta. Fiz esse vídeo aqui, eu acho que é um vídeo que vai gerar um pouco de polêmica, porque eu te falo assim, isso aqui, olha, eu sirvo carne nesse ponto para alguém aqui na minha casa, sirvo. Uma amiga minha estava grávida, chegou aqui na minha casa
pedi uma carne bem passada. Eu fiz ela vamos dizer, tecnicamente bem passada. Ela já estava bem passada, mas para ela ainda estava crua. E pediu para esturricar a carne. Lógico e evidente que eu vou servir ela no ponto que ela quer. Mas eu vou te falar que agrada servir aquele ponto? Não agrada. Para mim, carne se come ao ponto, vamos dizer, até ao ponto eu sirvo satisfeito. Passou disso, eu sirvo o que a pessoa quer. Porque eu acho que vamos dizer, é aquela obrigação com a qualidade, né? Mas é lógico que eu tenho que respeitar quem gosta de comer a carne bem passada e a gente serve. Mas isso vai fazer toda a diferença no seu churrasco. Espero que vocês tenham gostado. Fiz esse vídeo com muito carinho. A gente busca sempre trazer materiais, conteúdos que acrescentem, né? Porque sair daquele básico, então a gente busca realmente trazer um conteúdo com qualidade, informação para vocês realmente abrirem a cabeça e passar a pensar a alimentação. Porque quando vocês aprendem o churrasco, a culinária de forma geral, você não aprende a fazer aquela receita. Você, quando você vai fazendo, vai exercitando, você aprende a pensar a culinária. E aí você faz coisas que você não sabe. A primeira vez que você faz vamos dar um exemplo aqui, um risoto, ele já fica melhor do que se você faria sem aprender a pensar. Porque você começa a observar detalhes técnicos que por você passaria despercebido. Inclusive, até contando um caso rapidinho aqui, agora na virada de ano, veio uma amiga nossa passar aqui com a gente e eu fiz risoto, coincidentemente, por exemplo, que eu dei aqui, até por isso que eu lembrei dele aqui agora. E ela falou que uma tia dela foi fazer um risoto, mas não deu certo. Possivelmente é porque ela não pensou como que tem que ser um risoto. Porque o risoto ele pode não ficar gostoso, mas não dar certo é só se você fizer algum erro. Por exemplo, às vezes passou demais no ponto, né? Às vezes colocou água e não mexeu. Mas quando você já tem essa cabeça de pensar culinária, o que você vai fazer? Você sabe que um arroz tem que ser al dente. Então você já vai ter essa preocupação na hora de fazer, que você vai se atentar por esse detalhe. Então, mesmo quando você começa vai fazer uma coisa que você ainda não conhece, você se preocupa com esses detalhes que acabam refletindo no resultado. Isso vale para o churrasco, isso vale para qualquer coisa dentro da cozinha. Então, eu vou fechar o vídeo pedindo vocês para seguir nossas redes sociais, Instagram e TikTok, Ilan_Silva_BBQ, YouTube, Facebook, Ilan Silva BBQ. Postei agora no meu feed do meu Instagram um post bem legal falando sobre isso, sobre o sangue da carne. Acho que vale a pena vocês irem lá e dar uma conferida, ficou muito legal. E é isso aí. Beijo, abraço e fui!